Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos através dos nossos canais. Telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 86 7633 ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e aos domingos às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, você vai encontrar os 4 últimos programas e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os programas gravados até o dia de hoje. E agora nós vamos estudar a mensagem número 111 do livro Fonte Viva, Fortaleçamo-nos, que será lida pelo nosso conselheiro da Fundação, João Nogueira. Do livro Fonte Viva, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Fortaleçamo-nos. E Emmanuel se baseia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, quando diz: sede fortalecidos no Senhor. E comenta Emmanuel: há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Mais uma vez, Emmanuel nos fazendo pensar, nos esclarecendo detalhadamente. E ele vai buscar a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que é uma carta muito interessante. E nós vamos ter oportunidade agora de ler um trechinho para que a gente possa entender em que contexto que ele coloca essa sua mensagem. Então, em Efésios capítulo 6, Paulo diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos,
Antes, cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, logo na introdução desse capítulo 6, Paulo já recomenda aqui o que eu considero um dos itens mais importantes, porque o filho deve obediência ao pai e deve honrar seu pai e sua mãe, né? Eu disse ao pai, não, mas aos pais, né? Ao pai e à mãe. Porque a consequência imediata é para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então é importante que quando a gente age com justiça, como ele colocou logo no início, pois isso é justo, é importante que a gente tenha esse relacionamento, mas ele também adverte: pais, não irritem seus filhos, antes, cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Hoje, principalmente, educar um filho exige mais do que nunca essas recomendações. Então, a educação de hoje, ela tem tantas restrições e tantas coisas questionáveis, vamos chamar assim, que nós temos que avaliar direitinho para não cometer erros. Então, o pai não deve irritar o filho, mas criá-lo segundo a instrução e o conselho do Senhor, Senhor maiúsculo, de Jesus, de Deus. E qual é o conselho que Jesus sempre dá para nós? Qual é o conselho que o Evangelho traz para nós? Tratar o outro como você quer ser tratado. Então, se a gente trata o nosso filho como um irmão, mas com a autoridade de pai, com mais experiência, com mais conhecimento, mostrando para ele o caminho do bem, esse deve ser o trabalho. A mãe é a mesma coisa, que a mãe tem uma ligação com o filho muito forte. É uma ligação que começa no ventre, e ela é eterna, ela é imortal, isso nunca mais vai acabar. Então, é um filho, é outro filho, e cada vez mais as mulheres vão agregando mais espíritos, né, simpáticos às suas vidas. Então, devemos honrar nossos pais e nossas mães e temos que educar os nossos filhos de acordo com o Evangelho. E Paulo continua: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então, aquele que está escravizado ou num trabalho que se sinta, né, escravizado, ele deve obedecer àquele senhor como se estivesse obedecendo ao Cristo. Eu sei que nem sempre é fácil, mas é assim que foi colocado para nós nos submetermos, como se fosse ao Cristo, e não aquele senhor, não aquele chefe, né? Obedeçam-lhes, mas não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. E aí ele recomenda: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Então, a visão aqui de escravidão, de senhor, em alguns lugares ainda existe essa escravidão. Em alguns lugares existe a escravidão social, existe a escravidão econômica, a submissão das pessoas, verdadeiras escravidões, e existem esses senhores. Mas também existem os patrões e os empregados. Nós trabalhamos para uma empresa que é a nossa contratada, né? Nos contrata para a nossa prestação de serviço, para nós realizarmos o nosso trabalho. É o nosso senhor, é a empresa. Mas esse senhor, ele não pode escravizar a gente, ou não deve
escravizar a gente. E o Paulo de Tarso já dizia: vocês, senhores, tratem os seus escravos, tratem os seus funcionários da mesma forma que queriam ser tratados. É a regra áurea que Jesus trouxe para nós, né? Fazer o bem a todos, tratar a todos como gostaria de ser tratado. E aí, Paulo chega então na frase que Emmanuel escolheu: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, o Senhor é que vai nos dar força para passar por todas as dificuldades das nossas vidas. E Paulo vai mais além, e é muito interessante essas colocações dele. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, da tentação, né? Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E não é isso que acontece aqui na Terra? Em todos os lugares? Então existem alguns que são senhores que querem escravizar as pessoas, e nós temos que usar o que Paulo nos recomenda, a armadura de Deus. Se nós temos Deus em nosso coração, se nós seguimos o Evangelho, a tentação não vai chegar até nós. E ele lembra, a luta é contra o mundo das trevas, que existe, né? As forças espirituais do mal. Então é uma luta do bem contra o mal. Eu costumo brincar com a turma e o pessoal acaba rindo, né? Que eu digo assim, nós estamos mais para o mal do que para o bem. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, porque realmente, quando virar mundo de regeneração, nós talvez sejamos aquele 1/3 que ainda pratica o mal, que ainda pensa no mal. Não seremos de imediato aqueles bons, né? Que só pensam no futuro, que constroem o reino de Deus. Nós ainda estamos um pouco atrasados. Porque muitas vezes a gente não faz o mal, mas a gente ainda pensa no mal. A gente ainda tem intenção de realizar o mal, porque a gente dá ouvidos às tentações. E por isso Jesus nos ensinou a orar, né? E pediu ao Pai, livra-nos das tentações, porque elas vão existir. E essa tentação não vem de fora não, ela vem de nós mesmos. Ela vem de dentro do nosso coração, dos nossos instintos, daquilo que nós somos verdadeiramente. Então, nós temos que ter essa armadura de Deus, a certeza de que a gente vai conseguir. E Paulo diz, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, a armadura de Deus, o cinto da verdade e a couraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Então, nós vamos caminhar seguindo o Evangelho, protegidos pela verdade e pela justiça. Aqueles de nós que já estamos conseguindo realizar isso, nós já estamos no caminho do bem. E ele ainda diz, Paulo de Tarso, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos liberta, nos protege. A espada não é só para ferir, a espada é para se defender, né? E o capacete da salvação é a nossa defesa. Todos nós queremos ser salvos. Todos nós queremos deixar esse mundo de provas e expiação e irmos para mundos mais felizes, regeneração, mundos felizes e assim por diante. Então nós temos que nos proteger e nos fortalecer. E ele nos lembra, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Orem também por mim. Então ele percebe, e a gente fala muito isso aqui na rádio, orem por nós, porque sozinhos nós não somos nada, nós precisamos da proteção dos nossos irmãos. Para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador,
preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Então, Paulo de Tarso pede, nós todos aqui na própria rádio, quando a gente se expressa, nas nossas casas espíritas, nos ambientes onde nós estivermos, que nós sejamos sempre aqueles que permanecem no Evangelho, aqueles que exemplificam a nossa vida através do Evangelho. E é isso que a gente precisa e é isso que nos fortalece. E o Emmanuel, ele nos lembra, né? Sede fortalecidos no Senhor, como Paulo nos adverte, e Emmanuel nos lembra, há muita gente que se julga forte. E eu costumo dizer, né? Tem pessoas que dizem assim, eu tenho poder. E eu lembro aquela frase, tudo é força, mas só Deus é poder. Quem tem poder é Deus. Nós somos muitas vezes fortes, mas a maioria das vezes nós nos julgamos fortes e esquecemos que o nosso irmão, que está subordinado a nós de alguma forma, ele é nosso irmão, que ele precisa ser tratado como eu quero ser tratado. Então as pessoas que se julgam fortes, e nós cometemos esses erros constantemente, no recurso financeiro. Então, nós sabemos, em determinados momentos, a gente tem um recurso, né, pouco mais do que outros irmãos, mas a gente sabe que ele entra e sai, né, que ele surge e foge. A qualquer momento eu posso perder esse recurso financeiro. Ah, mas eu tenho uma estabilidade, eu fiz um pé de meia ao longo da minha vida, fui previdente, que ótimo. Mas nada garante que a gente não vá perder esse nosso recurso. Então, recurso financeiro não é fortaleza para ninguém. Ah, mas eu tenho terras. Posse de terras também não é, porque um momento nós vamos ter que abandonar essa terra, seja pelo nosso desencarne, seja por uma necessidade qualquer, e que outras pessoas vão assumir essa terra que nós estamos usando. A beleza física, essa então é a mais efêmera, né? Porque a idade vem e a beleza física, a pessoa pode chegar na terceira idade muito bonita ainda, mas a beleza física ela é relativa. Você não pode comparar eu hoje com 71 anos quando eu tinha 20. Então a minha beleza dos 20 anos era 1. A beleza hoje dos meus 71 é completamente diferente. Por quê? Porque a beleza ela brilha e passa. E assim é a inteligência, né? Os parentes importantes. Hoje ele é muito importante. Daqui a pouco ele se aposentou num cargo importante e a própria inteligência, daqui a pouco a gente vai perdendo memória, a gente vai esquecendo e a gente começa a fazer umas bobagens. É da idade, isso faz parte. Então a gente vai se enganar também, a gente vai achar que é o dono da verdade porque sabe muito. Não é isso. E a popularidade? Puxa vida, que desilusão, né? A pessoa é muito popular num determinado momento, dali a pouco as pessoas não olham nem mais para a sua cara, não falam mais nada com você, porque você deixou de ser popular. Você saiu daquele cargo bonito ali que você aparecia, você deixou de ser aquela pessoa importante para aquele grupo, e tudo isso é desilusão, né? Nós vamos cair na verdade, né? E o poder político? O tempo desfaz. Em todas as nações do mundo, os políticos têm mandatos temporários. Então vai chegar uma hora que aquilo vai acabar. Enquanto ele estiver lá, muitas vezes ele é bajulado, muitas vezes ele é procurado, mas num determinado momento isso tudo vai acabar. E o oásis da felicidade exclusivista, né? Que a tempestade destrói. Ah, eu construí lá o meu sítio maravilhoso, com tudo que eu quero, vou me isolar lá. Aí vem um incêndio e destrói tudo. É só olhar lá o sul da Califórnia, todo ano pega fogo ali, aquelas mansões maravilhosas, não é? E tantos lugares lindos que a natureza vem e destrói aquilo tudo, porque tudo isso é efêmero, tudo isso passa. Então a nossa fortaleza não está em nada material. E aí o Emmanuel nos diz, sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Quem se iludir com essa suposta fortaleza, amanhã vai se lamentar, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. E se a gente se fixar na matéria, vamos perder tudo, porque o que tem que crescer
A fortaleza tem que ser no espírito e não na matéria. E Emmanuel nos diz: todavia, somente a consciência edificada na fé, então a fé é fundamental, né? Pelos deveres bem cumpridos, à face das leis eternas. É o homem justo, é a mulher justa, é aquele ser humano que faz tudo pensando como Jesus faria. E tentar fazer, nem sempre a gente consegue, mas é o objetivo que a gente tem. Se eu tivesse agora que tomar uma decisão aqui, como Jesus decidiria isso? É claro que a gente não tem bola de cristal, não vai adivinhar, mas com o conhecimento do Evangelho e com a fé, na certeza de que Ele nunca nos abandonou, nós vamos encontrar a melhor solução, né? Com isso, se sustenta sob o domínio próprio. Então nós temos que dominar, ter fortaleza contra nós próprios e não contra o outro. Eu não tenho que ser forte lá fora, eu tenho que ser forte comigo, nos meus medos, nas minhas ansiedades, nas minhas indecisões, nos momentos em que eu estou chateado, que eu estou triste, que eu estou com raiva, que eu estou zangado. Nessa hora eu tenho que ser forte e lembrar: ninguém passou por dificuldades maiores do que Jesus, o Cristo. Então qual foi o exemplo que ele deu? Se isola, ora, pede força a Deus, porque ela virá. Talvez não da maneira que a gente quer, mas ela virá. A resposta de Deus nunca falta. Pode demorar um pouquinho, pode não ser como nós gostaríamos, mas sempre Ele vai dar oportunidade para que a gente possa crescer, para que a gente possa atingir a fortaleza espiritual. E Emmanuel nos diz: somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Tudo aquilo que a gente faz por fazer fica na matéria. Aquilo que a gente faz por amor, a gente constrói no mundo espiritual. Tudo que a gente faz por amor, nós estamos construindo no mundo espiritual. E essa segurança não se corrompe, não vai ser perdida nunca. Então o nosso esforço é fazer tudo por amor. Mas eu não gosto de determinadas coisas, tem situações que eu procuro evitar, tudo bem, mas ainda assim, faça por amor. Aquele chefe chato que fica no meu pé, mas eu não trabalho para ele. Lembra como nós vimos? Trabalhamos para o Cristo. Como Cristo faria no meu lugar? É esse o nosso esforço. E é por isso que o Emmanuel nos diz: fortaleçamo-nos, pois, no Senhor, em Jesus, e sigamos de alma erguida, ou seja, com a mente e o coração tranquilos, na certeza de que nós não estamos sós, que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. Então essa alma erguida não é orgulho, é a certeza do dever bem cumprido. Podemos deitar no travesseiro e ter o sono dos justos. Se eu não fiz melhor porque eu não fui capaz, meu Senhor, me perdoa e me ajuda a cada vez ser melhor, que eu encontre sempre forças para resistir ao mal. E o Emmanuel nos diz: sigamos para a frente. Não vamos olhar para trás, o que ficou para trás já passou. Vamos tentar lembrar as coisas boas e aquelas ruins que nos ensinaram o novo caminho. Então foram modelos para que a gente pudesse crescer. Então na execução da tarefa, qualquer que seja, que o Divino Mestre nos confiou. Todos nós temos uma tarefa aqui na Terra. Uma senhora é ser uma boa mãe, a outra é ser a chefe de família. Quantas mães cuidam da sua família sozinha? O homem, muitas vezes, ele acha que ele tem que ir para a rua conquistar o salário. E a mulher, às vezes, ganha mais e ela pode conquistar o salário e ele pode cuidar dos filhos. E assim por diante. Se tudo que nós fizermos por amor, como se estivéssemos fazendo ao Mestre, na certeza de que Ele confia naquela tarefa que nos dedicou, nós vamos poder dormir os sonos dos justos, dormir em paz e no dia seguinte, mais uma vez, acordar e agradecer a Deus
porque nós nos fortalecemos espiritualmente. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.